Olá, estamos aqui de novo com mais um Sintonia. E dessa vez com um assunto inédito, pelo menos para mim. Talvez vocês até conheçam. E a emoção é tanta, porque essa pessoa que eu trouxe hoje, ela é muito responsável por aquilo que eu faço na minha carreira de pianista. Vou falar já já sobre ela. Antes eu vou tocar no assunto deste tema. Nós vamos falar de meditação musical. Eu não tenho a menor ideia como é que isso é feito. No momento que a gente está vivendo um Brasil desse jeito, as pessoas estão assim desencantadas, decepcionadas. Eu imagino o quanto uma meditação musical possa ser importante para tirar daquele estado de tensão, tirar de tudo aquilo que possa estar fazendo mal para o seu próprio coração. Por isso eu fiz questão de trazer hoje com vocês a minha queridíssima Silvia Góes, que vai dar agora o seu boa tarde aos nossos internautas. Silvia, por favor. Boa tarde, eu tenho um prazer enorme em estar aqui junto com você, Beth. Obrigado pelo convite. É ótimo uma oportunidade para poder falar sobre essa experiência da meditação. Vou falar bastante sobre isso. Inclusive, depois desse vídeo, fica no YouTube, você pode partilhar com o mundo inteiro, mais e mais pessoas poderão utilizar suas técnicas e saber dos seus cursos. Vai ser ótimo. Eu fico satisfeita porque os assuntos que eu tenho trazido no Sintonia, conforme as pessoas me procuram ou mandam mensagens, tratam de coisas que só fazem bem para o corpo, para a mente e para a alma. Se você tiver um assunto que eu ainda não tratei nesses mais de 90 programas, manda lá um e-mail para mim, manda uma mensagem inbox, que eu terei o maior prazer de abordar assuntos que eu ainda não tenho conectado. Silvia, eu vou falar um pouquinho de você. Tá. Eu não ia contar o ano que ela nasceu, né? Falei, não vou pôr essa parte. Ela falou assim, não pode pôr, porque não tem o menor problema. Eu tô muito feliz. Olha esta mulher, olha esta pele, faz favor, câmera, olha aqui, ó. A Silvia tem 70 anos. É possível isso? Nossa, não existe demais. Ela nasceu em 47. Nós somos mesmo mais ou menos parecidos, né, Silvia? É isso mesmo. E fiquei assim encantada de saber que ela começou a tocar profissionalmente violão com 11 anos. Pode uma coisa dessa? 11 anos já era profissional e tocava numa rádio, Silvia, é isso? Aconteceu. Foi numa época em que era muito fácil, muito comum a gente poder trabalhar. Não tinha uma questão de proibir a criança de trabalhar. Não era um trabalho escravo, era um trabalho muito prazeroso. Aconteceu de repente, eu tocava violão, gostava de tocar violão. Meu pai tocava violão, não muito bem, mas ele tocava. E ele tinha uns amigos que tinham um grupo regional. E nessa ocasião, isso era em 58, o grupo regional trabalhava na rádio na parte da tarde, no período do dia. Uhum. E alguns trabalhavam em outros empregos, não eram só músicos. E um deles teve um problema que não podia mais faltar. E aí eles estavam procurando um violonista e eles estavam lá em casa conversando sobre isso. E eu, muito atrevida, falei, eu posso tocar esse violão dele. Nossa, mas sem ter aprendido? Eles brincaram, como você vai tocar esse violão? Eu falei assim, pode experimentar, pode falar. Não, mas acontece, e era o que a prática, você acompanhar calor, tocar num grupo regional que vai acompanhar calor, o calouro chega para tocar, para cantar, ele não sabe o tom da música, ele não faz não sabe a entrada, nada. E não tem ensaio, chega na hora do programa. Então, muito bem, senhor Joãozinho, o senhor vai cantar o quê? Eu vou cantar as rosas, não sei, que estão penduradas. Aí, muito bem. E ele começa, as rosas estão penduradas. E a gente saía atrás tocando. Nem o tom sabia. Não sabia, você sai tocando. E todos os músicos era uma coisa mais ou menos normal, as pessoas sabiam fazer isso. E eu já sabia fazer isso, de alguma maneira eu já sabia fazer isso. E eles fizeram um teste comigo em casa, brincando, e deu certo. Deu certo. Eles falaram, então pode, então vai. Então, e aí eu entrei para pra fazer rádio, outra coisa mesmo, né? Comecei ela está assim. falando da Silvia, que tocou violão aos 11 anos, só que ela não viveu disso esta vida toda. Ela é pianista e, aliás, considerada a melhor pianista brasileira que está residente no Brasil, porque a gente tem alguns exemplos fora, né? Temos fora. Mas no Brasil, a Silvia Góes é o top do top. E eu tenho um prazer enorme em ter estudado
com ela há pouco tempo, mas estudei. No segundo CD que você me deu toda uma assessoria, não foi? Foi. Então, muito obrigada. E ela nem conhecia, que eu contei hoje, da minha carreira de palestrante. Nesses anos que a gente não conviveu, virei palestrante, virei aqui a apresentadora. Muito bom. E foi com 20 que você começou a trabalhar como arranjadora na TV Tupi. Na TV Tupi eu comecei com 20 anos. Eu ainda não tinha assumido oficialmente o piano. Eu ainda estava com violão, ainda era um final de bossa nova, ainda existia. E eu só peguei o piano realmente por volta de 77. Mas você foi aprender ou você chegou tocando? Não, eu fui tocando. Chegou tocando? Fui tocando. Eu sempre tive um instrumento em casa. Eu tenho instrumento e tenho vontade. E é o que eu falo para todo mundo. Você tem um instrumento, você tem vontade, toca. E não é nem tanto assim, o talento ajuda, lógico, mas adianta uma pessoa super talentosa que jamais senta, não se dedica a aprender nada, então... Ela não... Eu questiono essa palavra talentosa nessa questão, né? Nesse momento. Porque o que é o talento? A pessoa que nasce com essa capacidade como você? O talento, ele é, traduzindo em algumas palavras práticas, ele é a quantidade direta da sua intenção, da sua vontade, da sua necessidade de atuar naquilo que você está sendo considerado talentoso. Não existe o talentoso que não liga para aquilo que ele faz. Não existe. Isso pode ser assim, alguém pode achar por causa de alguma coisa que a pessoa fez, mas não é, na prática não é. Não cai nada do céu. Tudo é fruto de muito trabalho. Sem dúvida. Sempre. Agora, você fala, não, eu conheço uma pessoa muito musical, mas ele não quer estudar, não quer fazer nada. Desculpa, ele não é muito musical. Que se fosse, estava lá, né? Se fosse, ele estava tocando. Só para vocês saberem, a Silvia tem 8 CDs gravados, podem consultar o YouTube que vocês podem ouvir. Lançou 6 livros, entre eles O Cérebro Musical e A Música no Divã, que aliás, eu preciso pegá-los que está aí, quero mostrar para vocês. E dá cursos e palestras motivacionais, sempre com um desenvolvimento humano conectado à música. Quer dizer, tudo de bom, né, Silvia? E como é que surgiu, não só o tema, mas o desenvolvimento dessa atividade de meditação musical? A meditação musical, ela tem um começo, onde eu comecei a minha pesquisa sobre a música interna, sobre o som interno, que é o que dá origem a tudo que segue depois. Começou por uma frase. Por que tem gente que toca e nunca estudou? E por que tem gente que estuda e não consegue tocar? Nunca tocou. Não consegue. Não consegue tocar mesmo, verdade. Aquilo me pegou a cabeça, eu falei, eu vou ter que descobrir isso aí. Eu comecei essa pesquisa, isso eu comecei em 70 praticamente. Nossa. Então já tem muito tempo que eu venho procurando entender isso aí. Passei por várias tentativas, entende? Dentro até musicoterapia, psicologia, várias coisas. Comecei a encontrar um pouco mais de resultado quando eu fiz um pouco de pesquisa dentro, entendendo algumas coisas da física, mesmo as coisas mais herméticas. Fui para a numerologia para entender, fui para a astrologia para entender, fui buscando um monte de coisas, até que tudo me respondia mais ou menos, e eu não conseguia chegar num ponto que me esclarecesse, que me satisfizesse. Até que eu descobri a neurociência. Neurociência eu hoje? Cheguei na neurociência, isso já tem uns 20 e poucos anos. Já? Tudo isso? Você não entende nada da neurociência se você compra um livro hoje e começa a ler. Lógico, eu não entendo nada dando esse tempo. Nossa Senhora, é verdade. Eu tenho alguns amigos meus queridos do coração, todos neuros, né? Ou pelo menos dentro da mesma faixa. E eu vivo perguntando, pesquisando e não paro de pesquisar até hoje por conta disso. Eu tinha que entender como é que o cérebro funciona, eu tinha que entender de fato o que acontece quando você pensa X ou quando você pensa Y, ou quando você sente uma coisa ou quando você sente outra coisa. Não dá para falar, não, isso é normal da vida. Não é normal, eu quero saber o que acontece lá dentro. Tá. Não era do ponto de vista da medicina, eu não curo ninguém, eu não trato nada disso. Meu ramo é outro, a minha linha é outra. Mas se eu não souber, como é que eu vou falar para você? Como é que eu vou convencer a pessoa a falar assim, olha, faz um exercício pensando isso, senão não vai dar certo o exercício.
Não pode ser, eu acho, ou pela minha própria experiência. Eu uso muita coisa da minha experiência. Mas tem que fundamentar, né? Mas acontece que as pessoas podem chegar com problemas que eu nunca vivi, eu nunca experimentei. Se eu só puder falar daquilo que eu tive experiência, eu vou falhar com essa pessoa, não vou conseguir orientar essa pessoa. Então, pelo que você está falando, você tem atendido com a meditação musical para que a pessoa tenha um ganho emocional? Sim. É isso? Na verdade, o atendimento que eu faço já clássico há muitos anos é um atendimento da terapia da música da pessoa. A diferença, a colocação da musicoterapia, que eu acho fantástica e ela é ótima, mas ela usa para tratar alguma coisa no indivíduo. A terapia que eu faço trata da música do indivíduo. Porque todos têm? Todos têm, porque não seria possível não ter. O homem é feito de som. O som, a matéria é feita de som. Lá dentro da gente tá cheio de barulhinho, sim, tá? Principalmente aqui, né? No botão. É? O grande comando. Aqui dentro tá cheio de ruído? Sim, porque você tem trilhões de neurônios, entende? No teu cérebro. E a forma como a gente identifica que eles estão vivos ou ativos é pela vibração que eles têm. Se ele vibra, do ponto de vista da física, ele emite som. Tudo bem, se eu fizer isso aqui, você não escuta nada. Mas se você tiver uma boa captação, você vai ouvir, porque foi um som. Foi um som mesmo porque teve o vento saiu do lugar e o seu braço lá dentro... Qualquer coisa emite o som. E você internamente emite muito som. Que interessante, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E curiosamente, você emite os 12 sons que você conhece. Sério? Sim, sério, absolutamente. Mas como? Ai, é isso eu quero que você conte mais. Como assim? Não, porque é natural. Os sons são esses. Né? Explica quais são os 12 sons que às vezes a pessoa... Cadê os 12, né? Surge dentro de uma escala, se a gente falar um pouco de música, seria de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, até chegar no próximo dó. Só que entre esse o dó e o si, você vai ter mais 5 sons intermediários. Eu sugiro que quando a pessoa não sabe disso, não tem tanto problema não saber disso. Basta você me dizer, você ouve música e você está ouvindo e entendendo tudo que está acontecendo dentro da sua música interna. Você só consegue entender a música externa porque tem um referencial interno. Uma ressonância, né? Senão você não entenderia. Por isso é que ela é importante. Agora, a questão dos 12 sons dentro da cabeça é porque você tem todas as frequências, são as frequências da natureza. Você vai entender disso, apesar de parecer loucura, você vai entender muito disso se você procurar qualquer explicação na astrofísica. Qualquer coisa que explique a vibração do universo, explica a vibração dos 12 sons. Entende? Com mais facilidade do que se você entrar numa escola de música. Então, mas se a pessoa... Para mim isso é novidade. Tá? Eu não converso com você há algum tempo. Como é que ela chega e o entendimento dela sobre reconhecimento desses 12 sons? Sim, esse é o trabalho que eu faço. Então, eu estou vendo aqui, por que é importante conhecer a música interna? É uma conexão consigo mesmo? Sim. Você vai falar das duas coisas, pode falar primeiro disso. Exatamente. Aí. Quando você, num processo para identificar esse som interno, você começa a identificar várias outras coisas dentro de você. Existe um canal, existe um caminho onde você tem o reconhecimento das suas emoções. E é exatamente nesse lugar onde você tem o reconhecimento sonoro da música, não da palavra. Então, o primeiro passo é explicar para uma pessoa que o que ela vai trabalhar é uma música sem letra. Porque a letra é perfeita, é ótima, é maravilhosa e explica. Só que trabalha com o hemisfério esquerdo, não com o hemisfério direito. Sim. E aí a mensagem da palavra, ela é muito imediata, porque a gente vive com a palavra para se comunicar. Entende? Então ela é muito imediata. Então ela faz com que você goste ou não goste de uma música por causa da letra. É verdade. Agora, se você começar a entender o que é a linha melódica, ou seja, a melodia, o que isso quis dizer? Não tem letra nenhuma, mas não tem letra, mas tem um sentido. Sim. Então, é esse sentido que a gente começa a buscar.
E esse tipo de meditação musical chega a resolver assim, questões emocionais da pessoa? Todas as questões. Na verdade, todas as questões? Nossa, todas as eu questões. já gostei, hein? A meditação, ela surge em função dessa terapia que eu vou utilizando, que eu vou aplicando. E a meditação, ela é nada mais do que uma prática, uma das práticas que a gente faz durante o atendimento. É que ela passou a ser tão importante, eu tenho em alguns momentos procurado deixar a pessoa o mais à vontade possível, para ela poder desconstruir aquela pessoa que ela constrói na rua. Então, quando ela chega para mim, ela chega com toda defendida. Ela vem na defesa, né? Então, para desconstruir isso aí, ela precisa fazer um exercício, um movimento. Então, ela vai cantar. Não cantar música. Ela cantarolar vai alguma coisa, cantarolar, né? Como, na verdade, uma nota ela vai cantar. É? Ela canta uma nota. Eu digo, vamos ver qual é a nota de hoje. Ela para e faz. Por exemplo? Aí a primeira dúvida é a seguinte, mas eu podia ter falado qualquer outra nota. Eu falei, mas você falou essa? E de onde veio? Qual é a referência se não tem nenhum som naquele momento? Exatamente. Não é? Então, a conversa tá dentro dela mesmo. É dentro dela mesmo. Olha que interessante. Então, isso eu comecei a aprender quando você trabalha com pessoas que estão com problemas de saúde, que estão com dor. É muito curioso, porque quando a pessoa que está sofrendo algum processo de dor, quando você consegue fazer com que ela emita essa nota, em poucos minutos ela começa a sentir um alívio. É mesmo? Por exemplo, quem tem dor crônica nas costas, dor de cabeça? Por exemplo, qualquer coisa, sabe? Então, veja bem, isso não está curando a pessoa. Isso não está... Não é uma mágica. É apenas um bem-estar. Aquele bem-estar que muitas vezes ela só tem com remédio e algumas vezes ela nem chega a ter o bem-estar porque o remédio é tão forte que ela fica sedada. Não, e fora que o remédio vai ter um efeito colateral, que a gente sabe disso, né? Então, quando eles vão aprendendo a ter... É um escape. É aquele momento de vida que você fala... Ai, que bom! Sai da aula levitando do sabe? curso. Então, o que acontece? Ela aprende, principalmente, ela não precisa ficar só na minha casa, só comigo fazendo isso. Ela aprende a fazer. Então, ela faz o dia inteiro, a hora que ela quiser. E é desestressante, não é, Silvia? É maravilhoso, porque isso cria, entre outras coisas, e eu aviso sempre, por que é bom? Porque cria uma conexão com o presente. No momento em que você tem uma conexão com o presente, o passado tem pouca importância. E o futuro, então, nem existe. Deixa de ser amedrontador, né? Naquele instante, você ocupa tanto o cérebro. Quando você faz... Se você estiver experimentando isso agora em casa, pode experimentar. Dá exemplo Quando pra você gente. faz uma nota qualquer, faz... só que faz de boca fechada. Como que é? Me ensina, vai. Qualquer nota. Enquanto você faz isso, dentro do teu cérebro, se você fizer por 10 segundos, você vai perceber que você não consegue pensar em nada. Porque o barulho... Tá naquela ação... Com a boca fechada, como os italianos falam, vibrou, né, aqui. Boca chiusa, você vai sentir um monte de formiguinha no teu cérebro e você não vai conseguir pensar. A hora que você imaginar, eu vou pensar, ou o pensamento passar pela sua cabeça, você para de cantar. Ele interrompe. Interrompe. É isso mesmo. Eu não tinha percebido isso. Então, essa conexão com o presente, eu chamo uma conexão com aquele momento presente. Sim. Tem muitas vezes que é tudo o que você precisa para você conseguir desligar o que foi e o que ainda não chegou. Sendo porque as pessoas muitas vezes estão presas ao passado e já se preocupando com o futuro. Então, cadê o presente, né? Não, e é impressionante porque, assim, às vezes aconteceu uma coisa boba, você teve um entendimento, um mau entendimento qualquer, pequeno. Pronto, já acabou, já resolveu. Você não para de falar nisso. Você não para de pensar nisso. Fica pondo gasolina no assunto. Aí você fica contando. Mas foi assim. Qualquer um que liga ou que chega, você fala, você não sabe o que acabou de acontecer. Mas já resolveu. Passa para outra, né? Pense em outra coisa. Muda de nota. Canta outra.
vai para outra nota. Sim, sim, mas é um fato mesmo. E quando você fica ruminando o problema, você só está inflando, né? Não, é horrível. Por isso que a meditação, ela surge como um exercício na terapia. E ela foi ficando muito forte, as pessoas gostaram, porque a terapia ela tem que fazer comigo. Mas esse exercício ela pode fazer sozinha. E você é única, né, nesse tema? Eu não conheço ninguém. Você conhece que alguém? faça. Não isso está em livro? Não, não. Você pretende pôr em livro, não? Talvez sim, agora com umas experiências, alguns relatos, juntando algumas coisas. Ao resultado, né? Resultado. E, por exemplo, se alguém se interessar que queira fazer com você esse tipo de meditação, precisa conhecer música? Não. Partitura, não precisa conhecer nada de música? Não, absolutamente, não precisa conhecer. Não é assim, nada. eu não quero aprender instrumento, então não vou fazer meditação. Você não vai tocar, você não vai ler música, você não vai ouvir música para analisar música, nada disso. Você vai E quanto tempo fazer você música. leva a pessoa a entrar no estado de meditação musical? Quanto tempo isso dura? Não, na verdade, a pessoa, isso é muito imediato. Vamos começar o trabalho, vamos começar o trabalho. Tá. A pessoa já começa o trabalho. Mas é uma hora que ela fica precisa, você? uma hora normalmente, porque eu sempre acabo conversando, explicando o que a pessoa quer saber e muitas vezes ela quer falar. Então ela fala. Vira uma terapia, não? Mas na verdade o atendimento é todo em cima disso, né? Uhum. A maior parte, as pessoas falam, você dá aula de música? Eu falei, dou aula de harmonia. Entende? Dou aula de piano, às vezes quando precisa, quando alguma pessoa procura. Não exatamente, não é porque eu não quero dar aula para o principiante, mas eu prefiro passar com um assistente até que ele se forme, Claro. até eu poder passar alguma coisa um pouco mais avançada. Mas a harmonia para para compositor, cantor, qualquer instrumento, a aula de harmonia continua sendo básica, porque a harmonia que eu faço é a harmonia humana, não é a harmonia musical, aquela harmonia tradicional de um curso. Então eu dou aula para um monte de professores de harmonia e para as pessoas que estão fazendo faculdade de música e já tem toda a aula de harmonia que eles podem ter lá. Só que ela é classificada, todas elas são certas, hein? Pelo amor de Deus, está tudo sempre muito certo. Só que a aplicação da harmonia na prática tem a ver com a forma como você sente a sua vida internamente. Ou seja, você harmoniza de fato como você está. Sim. Não é como você é. Não vamos botar uma sentença. Sim. Você harmoniza como você está. E você pode modificar a sua harmonia e pode modificar o seu estado também. E, por exemplo, a meditação musical, ela vem incrementar, melhorar as aulas de professores? Sim, com certeza. Porque ele se conecta mais com o aluno? Com certeza. Esse sim eu tenho uma coisa escrita que é entre a música e a terapia. Depois, Amanda, eu preciso que você me dê que eu quero mostrar a apostila, tá? Tá aqui. Eu vou pegar pra você. E isso daí justamente facilita muito a vida de quem dá aula, facilita a vida de quem lida com essa situação, que está numa posição de orientador. Quer dizer que uma dona de casa que está estressada e for fazer a sua meditação musical, ela pode até reencontrar aquele outro caminho, né? Sim, tudo bem, não tem nada a ver com a música. Você não vai receber um instrumento na mão, nem vai ter que aprender a ler, escrever. Ou um CEO que está lá com um monte de problema para resolver. Também, mesma coisa. Tem nada a ver com música, mas a meditação vai servir. Ele tem a ver com a música a partir do momento que ele é feito de música. Então, tem até a pergunta aqui. Por que a música está tão associada às nossas emoções? Você explicou, né? Porque nós somos sons puros. Exatamente. Como você é feito de sons, no departamento que vamos falar rapidamente, por alto, que no seu hemisfério direito, que é o hemisfério mais abstrato, é o seu lado abstrato, onde você tem as sensações, todas as suas sensações, é tudo aquilo que você não consegue medir trocando em palavras. Sim, como é que eu sei o que é meu esquerdo e como é que eu sei o que é meu direito? Você sabe quantos copos d'água você consegue tomar? Sei. Então, esse é o seu esquerdo, que pensou. Agora, você sabe quanto você gosta de comer chocolate? Adoro! Um caminhão, 2 escadas, 5 toneladas, é tudo um número fictício. Você não tem como medir quanto você ama uma coisa, quanto você gosta de uma coisa. Então isso é direito. Tá. O que acontece na música, no som da pessoa como música, porque todo som pode gerar uma música. Não é que necessariamente todo som seja música, mas todo som pode ser organizado e se transformar numa música. Então, como você é feito desse material de som, o que acontece é que quando você
escuta qualquer som, mesmo que você não toque, não conheça nome, não tenha nada, você tem uma identificação. Aquilo que faz você falar, eu gosto disso aqui, é uma identificação que já está dentro o som de interno você. da pessoa. É o som interno. Ah, que bacana. Você não consegue aprender um som, você não ouviria o som se você não tivesse. Então, mas não tem pessoas que falam assim, ai, música não é comigo, detesto, não tenho preferência, não escuto. Ela O que é isso? Ela tem problema. Ela tem outros problemas psicológicos. Eu já tratei de gente assim. É? Já tratei. Agora E tá me tem- vindo isso à Não, cabeça. e tem, Quem de fato, rejeita a música, não rejeita a tem? música, mas ela rejeita a música como ela poderia rejeitar qualquer outra Então, coisa. porque dentro dela a sua sonorização... Tem uma trava. tá- É. Não tem nada a ver com o som dela. Não é? Não É. tem a ver com o som dela. Ela tem uma trava do ponto de vista psicológico. Fatos, acontecimentos que marcaram, Ah, sonoros, e que acabam fazendo isso. olha só. E tem gente que tem assim, vive ouvindo música 24 horas por dia, né? E necessariamente não são músicos, nem musicais, nem talentosos. Tá. O hábito de você ouvir uma música não faz com que você, de fato, esteja ouvindo a música. Sim, como? Explica isso. O hábito de você ouvir a música faz com que você, por exemplo, consiga ler melhor, estudar melhor, ou cozinhar melhor, ou se divertir melhor. Você não está ouvindo a música. Você tem apenas um hábito de um pano de fundo. Uhum. Né? Quando você ouve a música, você não faz duas ações ao mesmo tempo. Ou você ouve ou você cozinha. Agora, o hábito é muito bom. Veja bem, eu não estou dizendo que o hábito seja ruim. O hábito é muito bom. Porque aquele realmente, você se acalma. Mas eu quero dizer que ele não está ligando a conexão música com o que você está ouvindo. Uhum. E falando tanto de música, lamentavelmente nós não temos o nosso piano aqui, porque se a Silvia fosse tocar ao vivo, vocês não têm ideia que essa mulher toca. Então a gente providenciou para vocês, antes do nosso intervalo, eu vou colocar agora uma música que a Silvia... Você tá, nesse vídeo ela tá com mais gente, Amanda? Não, estou sozinha. Tá sozinha? E a música é? Cobra Cega. É uma composição sua? É. Ah, tá. Então nós vamos ouvir agora o Cobra Cega by Silvia Góes. Curtam aí comigo. Exatamente no lugar, como foi essa que é o caso, Ah, a é? gente brinca, porque saiu nara e tinha que ser na, era a última nota, era a última nota. A gente brinca que é porque o piano tinha saído do lugar um pouquinho. Ele socou um pouco. Gente, eu tô aqui com falta de ar, porque falar que eu sou pianista depois de ouvir isso aí, Silvia,
Parabéns! Nós ouvimos uma composição da Silvia Góes, que veio falar pra gente hoje sobre meditação musical. E agora, o nosso assunto até se prolongou, o nosso intervalo está atrasado, não saia daí, a gente volta com mais sobre isso para que a gente sinta bem-estar. Até já! Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Adivinha, né? Nos bastidores estávamos nós falando de música. Já que o nosso tema é meditação musical, e eu percebi pelo conteúdo do que a Silvia Góes está nos deixando, que muita cura, muita trava pode ser realmente elaborada através desse método que a minha querida Silvia desenvolveu. Você não quer deixar aí o seu e-mail, ou telefone, ou site, se alguém quiser te procurar? Claro, o site é www.silviagoes.com.br e ali tem, no acesso do site, que é o mais fácil, que é só www.silviagoes.com.br,
Lá tem entrada para o blog, e para o blog também você tem os assuntos. Tem os assuntos, tem os contatos, pode encomendar livro, pode... Então, eu quero que eu possa mostrar aqui, ó. Lógico. Tem entre música e a terapia, o cérebro musical e a música no divã. Eu queria depois que você falasse sobre a música no divã. Gostei desse título aí. Então, Silvia, eu percebo o seguinte, isso tudo que você está nos deixando hoje vem ao encontro de algo que aconteceu na minha vida. Sim. Eu me curei com a música, porque eu tinha artrite e depressão aos 33 anos. Tinha parado quase 20 anos de tocar piano, porque eu odiava, eu realmente não gostava. Falava pra minha mãe, quero ser lixeira, eu não quero tocar piano. E ela falava assim, filha, estuda meia horinha, que um dia você vai me agradecer. Vocês têm ideia como é que eu agradeço a minha mãe por ter insistido? Os pais são sábios, né? A gente que não percebe, né, Silvia? Não é? Então, voltei a tocar com 35 e fui ser pianista profissional. Aí caí na mão dessa Silvia que me deu umas dicas maravilhosas. Ou seja, eu fui curada pela música e hoje eu ajudo a curar as pessoas através da minha palestra com música. E por isso eu quis trazer a Silvia para somar ainda com a meditação musical. Silvia, é possível resolver problemas internos através desse exercício musical? Sim, é possível resolver, eu diria assim, de uma maneira ampla, que é possível resolver qualquer tipo de problema. Porque o ser humano, ele tem uma característica. Ele cria uma forma de organizar, de arrumar um problema para ele. E essa é boa, hein? é verdade. E da mesma maneira que ele arruma um problema, ele arruma uma solução também. Isso é como se fosse um chip. Ele põe um chip assim. A pessoa às vezes fala, eu tenho problemas diferentes. Para e pensa um pouco. Eles são todos iguais. Eles têm todo o mesmo fundamento. E a forma como você resolve é sempre a mesma. Então, a gente mexe com isso. O som pode mexer com isso. E não é de uma maneira simplista, não, de jeito nenhum. Eu respeito muito e sei que os problemas são difíceis de serem resolvidos. Agora, existe solução. E a música pode ajudar muito. Muito, né? Música, que eu quero dizer, não é que você vai virar músico. Não é que você vai ouvir música o dia inteiro. Não. É o som interno. É o reconhecimento do som interno. É o processo do desenvolvimento, do autoconhecimento. Então você está tirando uma crença que muitas pessoas têm, né? Sim. Quando você fala isso. Sim. Porque quantas vezes a gente não escuta, eu não escuto música, eu não tenho jeito, sou desafinado. O próprio desafinado é porque ele não foi treinado ainda, ele pode consertar, não pode? Exatamente. Na verdade, ele é desafinado por um outro desajuste, que não tem nada a ver com o musical. Ah, é? É. E que tipo? Aí tem Vários. vários. Aí cada caso é um caso, você tem que ver cada um. O DNA de cada um. Puxa vida, hein? O som interno tem relação, então, com o som externo? Com o que a pessoa faz, o que ela gosta, o que ela elege, sim. Olha só, e a gente nunca pensa desse ponto de Não. vista. Você sempre acha que a música vem de fora para dentro. Sim. A música vem de dentro para fora. A de fora para dentro não conta. O que conta é de dentro para fora. Senão... Você sabe que tem um estudo nos Estados Unidos que nas UTIs eles começaram a pôr música clássica e houve uma recuperação, né? Houve recuperação. Há muito tempo que isso vem sendo feito, mas existe uma questão dentro da comunidade médica que você não pode ficar declarando que isso já vai dar certo, é efetivo. Não, você precisa fazer uma quantidade de testes absurda até que isso chegue, mas eu conheço médicos em Nova York que têm clínicas que tratam com tigelas tibetanas, com sons... aquele som da tigela, né? Maravilhoso, e é maravilhoso, o efeito é ótimo. E tem recuperação de Alzheimer, recuperação mesmo. Olha só. Tem várias coisas para mal de Parkinson, tem muita coisa. Ô Silvia, e então o mantra? Que o mantra a gente... O princípio do mantra é equilibrar internamente. O princípio do mantra é equilibrar a mente. E ele realmente consegue isso. Ele consegue isso, principalmente quando você faz com alguém que sabe orientar mesmo. Que sugestão que você pode, por exemplo, até que todos procurem a Silvia Góes, fala que sugestão você dá para a pessoa já poder fazer em casa hoje. O que você sugere? Olha, eu sugiro que você não tenha medo de você e que você comece a cantar algumas notas
Aleatoriamente. Aleatoriamente, e num particular, só com você. Isso não é um circo, não é para mostrar para os outros. Faz com você, sozinho, num cantinho. Imagina, espera um momento em que você ficou chateado com alguma coisa. Ou qualquer momento desse que não é que está no pico da crise, que você percebeu que é uma coisinha de nada, é uma coisinha de nada. Vai para um cantinho e assim, só, não precisa escolher, só faz... Fica um tempinho que você conseguir. Quantos segundos, mais ou menos? É pessoal. Fica o tempo que você conseguir e pode observa. Respirar e iniciar de novo? Pode. Uhum. Ou é pode. só assim, acabou o som? Não, pode, acabou o ar, só fiz... Às vezes a pessoa está tão nervosa que ela não tem ar. Ela faz... e pode. E se cada vez sair uma nota diferente, faz, não tem problema. Não tem erro errado, não, certo, né? Não existe certo e errado, isso é um conceito que o homem criou. Uau! Então, não tem nada disso. Ah, eu não sei fazer, eu vou lá aprender. Você sabe fazer que eu já estou falando. Como é que é? É verdade. Tira o medo, né? Tira o medo trava as pessoas, né? Tira o medo. Precisa então, tirar o medo. é só emitir um som, já vai causar um certo Esse é o bem-estar. primeiro passo. Esse é um primeiro passo. Lógico que são casos e casos. Não existe uma receita. Mas, em todo caso, do mesmo jeito que você olha para cima, para o céu, e só se sente segura porque você vê uma coisa azul, como se fosse uma bola que estivesse protegendo você de qualquer lugar do mundo que você estiver. Imagina que esse som é capaz de proteger você do mesmo jeito. Vai ganhar mais um aliado. Você ganha só mais um aliado. Nossa, essa Silvia Góes, além de tocar maravilhosamente bem, ela fala bem pra caramba, Silvia. Eu não conhecia esse seu lado, hein? Nossa, que bárbaro! E, então, o som interno tem uma relação com o som externo, ou vice-versa? Os dois existem. É uma relação, é como o acorde relativo, né? Uhum. Então, se ele é relativo, vem dos dois lados. E, por exemplo, esse tipo de meditação musical é bom para criança superativa, que a gente está vendo muito hoje, ou não? Tem que fazer com os pais primeiro, né? O que você quer dizer com isso, Silvia? Porque você... Escutou isso, né, mano? Sempre pergunta assim pra mim, por que você não atende criança? Eu digo, só se eu atender os pais primeiro. É mesmo? Porque a criança é fruto do pai e da mãe. Ambiente. Ou do ambiente de quem está criando. Eu não tenho como falar com a criança. Eu não posso chegar nessa criança. Ela não tem autonomia para seguir. Entende? Às vezes, a pessoa insiste muito. Quando ela insiste muito, eu digo, essa pessoa tem problema. Eu deixo ela me procurar, eu digo, vem fazer uma entrevista comigo sem a criança. Tá, e aí? Aí quando ela chega você para mata fazer na hora. entrevista, eu explico para ela o que está acontecendo. Ela está transferindo para a criança, não que a criança não tenha, ela pode ter. Pode ter. Mas ela não pode transferir a ansiedade dela para a criança. Tem outras pessoas, eu não sou médica, eu não vou tratar disso. Sei. Ai, mas que bacana saber essa postura sua de querer, então, vou tratar o pai e a mãe antes de tratar a criança. Não, sim. É super interessante. Silvia, se você tivesse que relatar missão de vida, você já está na sua, né? Tá lá de longe, né, Silvia? A minha missão, sem dúvida nenhuma, é transferir para o próximo tudo aquilo que eu vou aprendendo e que eu acredito. Eu acredito. Aprendo, eu passo para frente. E a gente percebe isso. Ela não é egoísta, compartilha. E você percebe que o nosso tempo já está quase dando 1 hora do nosso programa. É muito rápido, é uma pena. Eu vou deixar o nosso programa hoje me sentindo assim, eu estou mais leve. Depois desse aí ficou... Como é que é? Para não, vai até mais... Como você quiser. A Silvia agora vai deixar uma mensagem para você que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que você vai fazer meditação musical hoje e o seu dia vai ser muito melhor. Qual a mensagem que você quer deixar para o nosso público? A mensagem que eu deixo para esse público maravilhoso que se dispôs a me ouvir também agora acredite que o universo todo está dentro de você. Você é o verdadeiro dono desse universo e responsável por ele. Tudo que você desejar nesse momento é o que pode acontecer. Basta que você deseje. Nossa, arrepiei. E eu vou complementar, se você me permite. E as pessoas serão testemunha disso, porque em outubro eu estarei lançando um livro com a minha história, uma biografia e um monte de outras coisas.
E um dos slogans, vamos dizer, do livro é: respira, está tudo aí. Sim. Não está em lugar nenhum a não ser em você mesmo. Sim. E nós somos o resultado das nossas escolhas. Adianta você reclamar que te aconteceu tal coisa se você escolheu errado alguma coisa? Não é, Silvia? Não tem como. E outra, se você faz sempre do mesmo jeito, mude o seu comportamento. Lógico. E vai ter outra resposta. São coisas tão básicas, mas a gente perde o fio, né? Então, vocês viram como a gente se dá bem aqui, né? Eu agradeço super vocês por estarem com a gente. Agradeço a Silvia, minha querida amiga, de ter vindo. A Silvia é mãe de músicos, of course. Ex-marido músico, né? E eu fiquei sabendo agora que o filho dela, é o Tiago. Tiago Espírito Santo. Tiago Espírito Santo é conhecido internacionalmente. Também é filho do Arismar, né? Do Espírito Santo, só podia dar nisso. Filho da Silvia. E a Bia também está num caminho maravilhoso de cantora. Também está saindo, está indo para o festival na Itália agora. Tá que lindo. Outro dia eu votei nela num negócio que ela me pediu lá. Também, prêmio da música. Ela também está na mesma carreira, ótimo. E nós vamos trazer a Bia para cantar aqui com a gente, tá bom? Vamos trazer. Tchau para vocês e muito obrigada. Volte sempre com a gente todas as quintas no programa Sintonia, 16 horas, pela TV, All TV, a TV da internet. É assim que eu tenho que falar, tá? Tchau, gente!